Pessoal, hoje nós estamos em Iporã para fazer a live, tá? Estou na Grande Florianópolis, então eu vou precisar um pouquinho da ajuda de vocês, tá? Para me darem algumas orientações aí. Estamos usando pela primeira vez o celular para fazer a nossa live, então eu gostaria de que vocês me auxiliassem no chat, tá? Para a gente poder verificar se vocês conseguem compreender o nosso bate-papo de hoje, tá? Então, vão colocando no chat aí, vão escrevendo o chat para eu poder avaliar se eu consigo enxergar aqui as perguntinhas que vão sair. O tema hoje é super interessante, é um tema que eu domino bastante e quero trazer bastante informação para vocês. Agora são 6 horas e 13 minutos, vão começar às 6h15, mas eu gostaria que vocês já fossem colocando no chat ali as perguntas para eu começar. Águida, bom dia, que bom, querida, que você está aí, que bom que você já colocou aí o comentáriozinho no chat, tá? O tema de hoje, de uma importância muito grande para mim, que acabou me motivando a fazer o mestrado, tá? Bom dia, eu achei que estava cortando o chat, Águida, aqui só apareceu o Bo. Pensei, ué, será que eu não estou conseguindo enxergar direito? Bom dia, bom dia. Muito bom ter você aí, tá? Hoje preciso da colaboração importante de vocês. Eu vou ficar com uma ferramenta a menos hoje, que é a falta do computador para poder projetar algumas imagens. Então, às medidas que vocês forem perguntando, eu consigo trabalhar em cima disso. Águida, me diz uma coisa, a melhor visibilidade para você é assim ou com o celular deitado? Dá uma olhadinha aqui, ó. Assim fica melhor ou assim fica deitado na tela? Como é que ficou para você? Assim eu estou com o celular na horizontal, assim eu estou com ele na vertical. Tela normal na vertical. Perfeito, obrigado. Obrigado. Prepara os dedos aí para fazer pergunta, tá? Nós vamos falar hoje sobre sobrepeso e obesidade. Então, 6h15 agora, eu gosto de ser muito pontual. Ontem estávamos num curso, numa imersão sobre desenvolvimento humano, e uma das coisas que foi falado lá foi sobre compromisso. Compromisso é a gente entregar aquilo que a gente promete, tá? Realmente se comprometer com aquilo que a gente fala e entregar o que a gente se promete entregar, um compromisso mesmo, tá? Então, saímos ontem, era 1h e pouco da manhã, e hoje acordar cedo, 5h30 da manhã, para preparar aqui o ambiente para estar junto com vocês, tá? Obesidade, ela é um dos essenciais, tá? Um daqueles 8 tópicos. Vamos rever junto com vocês, então, vocês já estão sabendo junto comigo. Então, o primeiro tópico é alimentação saudável. O segundo tópico, atividade física, o exercício físico. O terceiro tópico, controle do diabetes. O quarto tópico que nós vamos falar hoje, que é o controle da obesidade, tá? O controle da obesidade, controle do peso, manter-se em peso adequado. Aí, na sequência, vem o controle das lípides, do colesterol, o controle da pressão arterial, o tabagismo e, por último, e uma novidade hoje, né, que é um sono adequado, tá? Ter um sono adequado. Esses são os 8 essenciais, e o que nós vamos abordar hoje é sobrepeso e obesidade. Bom dia, Regiane, seja muito bem-vinda. Regiane, hoje estamos falando aqui direto do celular, tá? Eu estou na Grande Florianópolis, então eu quero muitas perguntinhas de vocês aí, para a gente trabalhar esse tema que eu acho importante, e pode surgir outras perguntas também que a gente vai respondendo.
O objetivo de eu estar online nas sextas-feiras pela manhã com vocês é realmente abrir a mente para a gente começar a sexta-feira cedo, que nem diz o Thiago Rocha, tocando terror na terra, tá? Vamos fazer acontecer, vamos fazer esse ser um excelente dia e startar um final de semana maravilhoso em termos de saúde. A temática principal hoje vai ser o controle do peso, obesidade e sobrepeso, tá? Pessoal, a nossa cultura, ela veio mudando ao longo dos tempos, tá? Nós viemos de uma cultura onde para conseguir a alimentação, conseguir o alimento, a dedicação era muito grande. Nós tínhamos que nos dedicar demais entre plantar, entre colher, às vezes o próprio extrativismo, que era realmente buscar o produto, tá? Mesmo que fosse nas culturas coletoras, tá? E isso demandava uma energia muito grande do nosso corpo. Nós ficávamos a maior parte do tempo em movimento. Então o gasto calórico era muito grande. E esse gasto calórico muito grande se compensava com uma necessidade de alimentos muito fortes. Muita carne, muito pão, muita farinha, muita polenta, tá? Para que mantivesse as mandiocas, para que a gente conseguisse se manter realmente com o organismo nutrido. À medida em que os anos foram passando, a população foi aprendendo algumas comodidades, foi aprendendo alguns passos de conforto, alguns passos onde a produção se tornou mais fácil para alimentos, o acesso aos alimentos ficaram mais fácil, o estoque dos alimentos ficou mais fácil. Imagina um período sem geladeira, por exemplo. É inconcebível a gente imaginar que ia conseguir sobreviver sem uma geladeira. Então, tudo era muito mais difícil outrora. Hoje, nós temos muitas comodidades. Com essas comodidades, acabaram advindo também uma demanda menor de exercício físico. As profissões também mudaram bastante, com o uso de equipamentos, de máquinas. Na vinda de ir por aqui para o litoral, a gente veio na quarta-feira, final do dia, a gente viu um sítio e tinha uma pessoa arando a terra com uma junta de boi. E comentamos, nossa, isso a gente não vê mais. E a França ainda comentou que o pai dela acabou machucando as costas por conta disso, por conta desse tipo de trabalho forte. Hoje é muito difícil para ter até umas motos que são feitas para a gente poder trabalhar essa parte de lavrar, mas a gente tem tratoritos, tem coisas, recursos que não tínhamos antigamente. Isso fez com que a gente tivesse uma demanda de exercício, uma demanda física muito menor. Essa demanda física muito menor, somada a uma facilidade muito maior de encontrar os alimentos, fez com que a gente realmente começasse a aumentar a nossa ingesta calórica e reduzir o nosso gasto calórico. Isso fez com que a nossa máquina, nosso corpo começasse a acumular. E foi acumulando nutrientes que ao longo dos últimos anos nós fomos tendo um aumento percentual da população com sobrepeso e obesidade. Aditivo a isso, veio um segundo problema. A gente começou a deixar de consumir alimentos. Nós começamos a consumir química. A gente não tem mais um abacaxi, a gente come um pudim sabor abacaxi. É algo que estimula as nossas papilas gustativas a trazer a sensação do sabor do abacaxi. Não tem nada de abacaxi ali. É pura química. Além disso, vieram corantes. E mais que isso, para manter esses medicamentos em prateleira por muito tempo, vieram conservantes. A partir daí, a gente deixou de comer comida e começou a se alimentar com produtos químicos. E eles geraram um processo inflamatório importante no nosso corpo. Então, nós estamos vindo hoje, nessa época que nós estamos, com dois grandes problemas. Aumento, está sobrando caloria ingerida, não estamos expelindo, estamos gastando.
E o segundo, estamos deixando de comer alimentos para a gente acabar comendo química. Às vezes eu me perguntei, algumas vezes, por que hoje tem tanta gente com intolerância à lactose, intolerância ao glúten? Por que o povo está assim, com tanto problema disso? E quando eu iniciei a medicina, não eram tantos casos, eram muito menos queixas. Ah, não, o povo está muito enjoado, o povo... Não é. Quem tem uma diarreia e cólica por intolerância à lactose sabe que isso não é uma coisa de invenção da cabeça, não, é desconforto mesmo. Ah, toma um copo de iogurte e depois começa a cólica, vai para o banheiro, tem diarreia, passa mal. Então é real. Mas é real por quê? Porque nós não estamos mais nos alimentando de comida, nós estamos comendo muitos produtos químicos, tá? Então, é em cima disso que nós vamos conversar hoje, sobre esse excesso calórico e essa alimentação que não é alimento, tá? Até aqui, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Já estamos 9 minutos aqui conversando, eu preciso saber se vocês estão ouvindo bem o áudio, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir adequadamente. Se a imagem, vocês estão conseguindo ver se está... A Águida disse que dá para deixar a tela aqui normal na vertical, se vocês estão conseguindo acompanhar junto, tá? E façam perguntas, tá? Façam perguntas, me ajudem aí, coloquem as perguntinhas na tela. Sim, tudo ok com a imagem. Obrigado, Águida Áudio também. Então, vamos lá, povo. 2015, iniciei o mestrado. E o mestrado queria me responder o seguinte: o que eu faço para conseguir auxiliar meus pacientes a emagrecer? Tá? Busquei essa resposta. Para fazer a pesquisa, eu acabei recrutando um grupo grande de mulheres, tá? Com obesidade de grau 1, 2 e 3. Esse grupo, a gente fez o mestrado na Unisul, em Palhoça, tá? E a gente fez o grupo e dividiu em 2 esse grupo de mulheres, e a gente observou a intensidade da aplicação da terapia. E a terapia que a gente fez foi uma terapia comportamental, uma terapia de conhecimento. Tinha sido recém-lançado, que era o Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em novembro de 2014. Em 2015, a gente iniciou o mestrado. Tá? O que esse guia traz? Deixa eu só ver aqui, a Águida colocou. Acho muito importante se ativem e acompanhar um profissional excelente aqui da região. Não precisamos buscar profissionais externos ou de outros estados e países. Águida, tem muita gente boa na nossa região. Tá? Tem muita gente que faz trabalho excepcional. E de várias áreas, tá? É um orgulho dizer que a gente consegue hoje, em cidades pequenas do nosso oeste, a gente consegue resolver muita coisa. E não só na medicina, não. Tá? Tem profissionais excelentes de várias áreas na nossa região e isso nos orgulha demais. No Guia Alimentar para a População Brasileira, ele dividia uma alimentação saudável não apenas nos ingredientes que a gente estava ingerindo, mas ele colocava uma importância enorme na relação com os alimentos. Ou seja, sair daquela linha do fast food, daquela comida rápida, daquele sanduíche, tá? Para a gente ir para uma comida mais elaborada que a gente preparasse no balcão da nossa casa, na nossa cozinha. Tá? Relação com temperos, muito mais do que os saborizantes prontos. É interessante que a gente foi enganado durante muito tempo pela mídia para venda, tá? Os professores falavam que não tinha uma coisa pior do que dizer que não é da maioria de vocês não é da época, tá? Mas tinha uma propaganda de Danoninho que dizia assim: um Danoninho vale por um bifinho. Tá? Isso aí, o pessoal devia ser preso hoje se imaginasse falar aí uma coisa dessa. Dizia que um danoninho equivale a um bifinho. O que os pais faziam, então? Em vez de preparar um bifinho, que vai ter que ter a carne, vai ter que botar no fogo, vai ter que temperar, vai ter que cortar a carne picadinho pro filho, para a criança comer, pegava um danoninho na geladeira, só tirava a tampinha e dava para a criança.
E ela nem gostava, né? Imagina, Danoninho. Então, criou-se através de histórias que esses alimentos rápidos e fáceis equivaliam a alimentos nutritivos. E a partir daí o povo começou a comer muito errado. Esse foi um exemplo, mas tinham inúmeros que vieram a partir daí, tá? Dizendo que nem propaganda de cigarro. Eu lembro que tinha um cigarro chamado Free, e a propaganda dizia assim: menos alcatrão, menos nicotina. Uma simples questão de bom senso. Bom senso fumar. E aí, já que tu tá fumando, então vamos pegar um cigarro com um pouco menos de alcatrão, um pouco menos de nicotina, mas vamos continuar fumando. Então, são coisas que a gente foram batendo na nossa cabeça e a gente foi se entregando a isso. E por muitos e muitos anos, o que se passava na televisão era lei absoluta. Eu sempre lembro do meu pai, o momento de assistir o Jornal Nacional era algo assim, era categórico dentro de casa. Tinha que ter um silêncio para o pai assistir, porque era o momento de ter as informações do que estava acontecendo no mundo. E entre um capítulo e outro lado do jornal tinha um monte de propaganda. Então, se era tudo verdade o que o jornal falava, o que passava na propaganda era tudo verdade também. Tá? Então, pensa, olha que nível que a gente tinha de informação, de conhecimento e como a gente foi moldado através disso. A Rose coloca aqui: eu participei do grupo, mas logo engravidei e após sempre muito estresse, então voltei todo o peso. E um pouco mais ansiedade não deixa a gente fazer o que precisa. Hoje já está mais forte e consegue. Isso aí, Rose, eu acompanhei teu trajetória. Esse grupo que eu estou falando do mestrado foi feito em Florianópolis, tá? Durante o mestrado a gente fez esse grupo, aí foi com uma categoria científica e tivemos, trazendo também, como eu continuei trabalhando sempre no Oeste e lá no litoral, durante esse período de 2015 a 2022, eu acabei trazendo para Iporã também, tá? A gente fez o Viva Leve e Viva Melhor, que era mais ou menos a mesma, como eu tinha preparado já esse conhecimento para o grupo lá, pensei, deixa eu transbordar isso para o pessoal de Iporã e região, e fizemos esse grupo também, tá? Na ocasião, a Bárbara Miller também ajudou muito, foi ela que coordenou essa chamada das pessoas, e a gente fez um acompanhamento também, e no grupo, tanto na Servimed, quanto fizemos no grupo de idosos em Iporã do Oeste. A gente tentou trazer ao longo dos anos sempre um pouco do que a gente tinha de conhecimento na área, que era esse combate à obesidade, tá? E voltando ao guia alimentar, ele ensinou então para a gente que alimento de verdade é o que realmente importa em termos de nutrientes. Ali nós temos, Deus foi bondoso demais com a gente e conseguiu colocar muitos nutrientes lá nesses alimentos. Tá? O pessoal da área da nutrição sempre recomendou para a gente que quanto mais colorido fosse o nosso prato, mais nutrientes ele teria. Então, prato colorido, saladas, é algo fundamental. Quando a gente pensa na qualidade dos alimentos, as fibras são excepcionais para manter o nosso trânsito. E a gente consome cada vez menos fibra. Se for pensar numa dieta que não tenha muita salada, a gente acaba tendo um nível de fibra menor, tá? Fibra alimentar. E a gente começa a consumir muito mais doces, muito mais açúcares. Então o guia coloca para a gente a seguinte informação: na base da pirâmide, aquilo que deve ser a base do seu alimento, são alimentos in natura. In natura são alimentos que são da natureza, os minimamente processados, alimentos que você realmente fruta, tá? Que você consegue realmente, mínima coisa é limpar e comer. Esse é o ideal. E o ambiente, a ambientação. Comer com calma. Interagir com a alimentação. Hoje a gente vê muita gente comendo com celular, já vai passando o dedinho, tá? Rolando a tela e se alimentando. Ou às vezes tem o celular, tem a televisão, tem o que tem de distrativos para que a gente acabe saindo daquela nossa noção de que o importante é realmente alimentar-se
e não encher a barriga de comida. Nós temos que pensar na escolha dos alimentos. E muitas vezes a gente come por comodidade, a gente não se programa para isso. Então, ter uma programação semanal da sua alimentação vai fazer com que você consiga realmente conseguir escolher os nutrientes mais adequados. Outra coisa é o próprio trabalho com o alimento. É dedicar-se tempo para ele. A gente sempre brinca que quando você vai fazer uma... Olha só, o pessoal vai fazer um costelão. Um costelão. E aí, costelão, um meio-dia, vou fazer um costelão para o meio-dia. Começa a fazer o fogo às 5, 6 da manhã. Tudo bem que tem aquele ritual, tem aquela coisa toda, mas ele começou a trabalhar o alimento 6 horas antes de ingeri-lo. Em casa, quando a gente vai fazer uma carne, uma comida, quanto tempo? 1 hora e meia antes, feijão, a gente fica trabalhando, preparando o alimento. E para fazer uma salada? Para lavar a alface? Para cortar o tomate? A gente faz isso na pressa, como se fosse aquela coisa assim, agora que eu terminei tudo, deixa eu fazer a salada. A gente não faz pratos de saladas elaborados, e quando a gente tem isso a nosso dispor, ele é apetitoso. A gente consegue realmente, a gente come com os olhos. Por que que os doces vêm em embalagens tão bonitas, um bombom? Por que isso vem em embalagens tão bonitas? Porque o olho, ele já ajuda a gente demais nessa vontade de comer. Então, a gente trabalhar e fazer um prato de salada bem preparado, pedacinhos de manga, pedaço de queijo Minas, pegar a rúcula, cortar ela, tem uma rúcula um vegetal bem fresco, que esteja bem bonito, a gente acaba conseguindo entrar nessa vibe e, principalmente, o nosso cérebro ele precisa entender o que a gente está comendo. E como que o cérebro entende o que está comendo? Na boca, nas papilas gustativas. Hoje, se você está com pressa, uma carne, você come o tempo suficiente para conseguir engolir ela. É a velocidade que a gente quer fazer isso tudo para ontem. Então, a gente come tão ligeiro, a gente acaba comendo mais próximo do prato. Quanta gente se engasga, às vezes quer comer e falar ao mesmo tempo e acaba se engasgando. Então, a pressa hoje está judiando demais a nossa saúde, principalmente a nossa saúde alimentar, tá? E quando a gente consegue detalhar o alimento, mastigar o alimento, sentir o alimento, comer mais devagar, a gente consegue avisar o nosso cérebro um pouco antes de que a gente está saciado. A gente come tão rápido que a gente espera a barriga dar uma estourada para dizer assim, estou satisfeito, agora eu já posso seguir meu trabalho, ou às vezes eu como ligeiro para conseguir uns minutinhos deitado. Eu vou conseguir deitar 15 minutos antes de ir para o trabalho. E, na verdade, o descanso deveria ser durante a refeição, enquanto a gente come, tá? Nessa imersão, nesse curso que a gente fez ontem, a gente fez com um palestrante de Portugal, Ricardo Mendonça, e ele colocou que o Brasil é, dentre os países do mundo, o segundo colocado entre países com mais ansiedade. Vamos colocar que essa ansiedade tem a ver com essa sensação de pressa que a gente vive. Se um ambiente é ansiogênico, se várias pessoas que estão em volta da gente têm ansiedade, a chance da gente ir com a boiada é grande. Vamos estar ansiosos também. Então, criar uma cultura em casa, onde você consegue se alimentar mais devagar, vai fazer com que todos entrem nessa vibe também. Quem tem filhos pequenos, os filhos se moldam, se guiam pelos nossos comportamentos. Não adianta dizer para o filho, come mais devagar, e você come ligeiro. A gente tem que trabalhar isso. Eu almocei durante muitos anos com o pai, e o pai sempre dizia para mim assim, Leandro, come mais devagar,
Leandro, desacelera aí, tá comendo muito rápido. E sempre aquela desculpa interna. Não, mas é que tem que ir ligeiro, porque tem gente esperando, porque tem... Não leva tanto tempo a mais a gente comer devagar. Não leva, não vai atrapalhar. A gente testou isso ao longo dos anos. Não atrapalha. Comer mais devagar não vai atrapalhar os afazeres. Querem saber como não atrapalha? Dá uma olhada no celular de vocês e vê quanto tempo, quantas horas vocês ficam de tela de celular. Então, não atrapalha comer mais devagar, mas a gente tem isso na cabeça que vai nos atrasar. Voltando para aquele grupo do mestrado, a gente separou o Guia Alimentar da População Brasileira e separou ele em 2 grupos, tá? Esses 2 grupos eram um grupo com aulas sobre o guia semanalmente. Então, o grupo dos obesos vinham até a Unisul, a universidade, onde nós pesávamos eles de 2 em 2 semanas e avaliávamos circunferência abdominal e vários marcadores de exames que a gente fez para conseguir ter informação. A gente queria ver o quanto a redução da obesidade interferia numa redução inflamatória desses pacientes. Bem como fazíamos questionários para eles, para avaliar se dor, ansiedade, depressão... A gente fez um questionário bem prolongado chamado SF36, que eram 36 perguntas que dividia em 8 grupos de comportamentos. E a gente conseguia, através daí, avaliar o geral enquanto o paciente estava. Aplicamos o questionário no início e no final de 3 meses. E avaliamos daí as melhorias desses pacientes. E a gente viu uma redução muito grande, principalmente em dor. Principalmente em dor, tá? Então, povo, os 2 grupos acabaram emagrecendo. Os 2 grupos tinham conhecimento do guia. Só que um grupo tinha a cada 2 semanas, cada encontro, eles tinham 2 horas de aula sobre o guia. Era uma atenção muito maior. E o grupo que não tinha esse acompanhamento mais intenso só era pesado e avaliado e liberado. Ele vinha para um acompanhamento do peso, sabendo que tinha o guia, como se tivesse, não, estou fazendo um acompanhamento, mas o outro grupo tinha um acompanhamento e tinha uma aula, tinha uma atenção maior. Tá? E, claro, esse grupo que teve uma atenção maior, ele realmente teve uma melhora maior. O resultado foi redução de inflamação, redução de dor, melhora de qualidade de vida, melhora de capacidade física no grupo. Dos 2 grupos melhoraram, só que o grupo que era mais intensivo, que assistia às aulas, teve uma melhora com um percentual maior. Tá? Conclusão que a gente chega, nós precisamos estar imersos em um ambiente mais saudável e mais instrutivo. O fato de termos toda sexta-feira uma reunião que seja de apenas 1 hora para a gente conversar, o fato de estarmos toda sexta-feira, invariavelmente, vocês que estão acompanhando vão viver um período de mais saúde daqui para frente. Não tem outra maneira. É uma injeção de ânimo e ela é necessária. E aí vem o que a gente precisa colocar para vocês. Não desistam de cuidar de sua saúde. Escolham o ambiente que vocês vivem. Escolham as pessoas com que vocês andam. É importante demais. Olhem no círculo de vocês pessoas com quem vocês gostariam de ser. Eu quero ser que nem aquela pessoa. Eu não vou conseguir fazer tanto exercício quanto a Águida faz. Mas que eu me espelho nela para conseguir fazer um pouco mais do que eu tenho feito, sim. Se a Águida consegue fazer todo dia, será que eu não consigo fazer 2, 3 vezes por semana? Tá? Então, se espelhe em pessoas que estão fazendo o que é certo. E você vai convivendo com essas pessoas, você vai ter um resultado muito grande. A Rose, quantidade de quilos que a Rose perdeu nesses últimos tempos. Se espelhe nessas pessoas. Poxa, se ela conseguiu, será que eu não consigo também? Então, povo, entender o seguinte. Hoje, o resumo que eu tive desse grupo de mestrado foi muito simples. Eu resumi os 3 anos numa frase. E eu já falei para alguns de vocês devem ter ouvido falar,
comer a metade no dobro do tempo. É uma receita mágica? É uma receita mágica. Porque é só fazer que vai dar certo. Ah, mas é difícil. Entre ser difícil e ter resultado, eu prefiro fazer o certo, que vai ter resultado. Precisa inventar a roda? Não, não precisa. Mas se você comer a metade, metade do volume alimentar que você tem, e você levar o dobro do tempo, você vai estar saciado, você vai conversar com o alimento, você vai absorver mais os nutrientes que são necessários para o seu corpo, vai ter uma ingesta calórica menor, vai desinflamar, vai aliviar a pressão e a força que o seu corpo faz para fazer a digestão. Ferritina elevada não tem relação direta com ferro apenas. Ela pode ter uma relação de elevada com ferro baixo, porque ela demonstra um sistema inflamado, um sistema digestivo inflamado. Inflamado por quê? Pela velocidade com que a gente está ingerindo o alimento. A gente já não está nem usando os dentes, nem a boca, nem a saliva. A gente usa só como porta de entrada para engolir rapidamente esse alimento. E é aí que a gente tem que trabalhar. É nesse ponto que a gente tem que trabalhar. Então, travem, criem uma barreira, criem uma alfândega para o alimento descer da boca para o esôfago só depois de estar bem vistoriado, bem mastigado, bem triturado, bem emulsionado com a saliva, que é uma enzima, vai ajudar a degradar o alimento aqui, já na boca. A partir daí, se você consegue ter essa relação e comer devagar, você vai acabar selecionando melhor os seus alimentos. Quanto mais naturais eles foram, quanto mais in natura eles foram, mais prazer você vai ter na alimentação. Pegaram, povo? Deixa eu tomar uma água. Então vamos lá. O que eu posso trazer de mais importante para vocês é: aprendam a comer a metade do volume que vocês comem, levando o dobro do tempo. Essa é a parte mais importante que eu posso trazer para vocês. A segunda: evitem alimentos ultraprocessados. Tentem se acostumar a pegar um alimento, deixem no olho, tá? Coloca a fruteira na cara de vocês, em cima da mesa, ela tem que atrapalhar, tá? Põe a fruteira na frente da porta da geladeira, que você tem que tirar a fruteira da frente quando for, para ter trabalho para adquirir, para chegar em produtos ultraprocessados. Criem armadilhas do bem dentro do ambiente de vocês. E eu queria falar sobre os açúcares. Já estão sendo bem demonizados, mas não é que é ruim açúcar. É ruim quando a gente não gasta ele. A maioria das pessoas não gasta. Tá? Então acumula uma quantidade muito grande de energia de modo muito rápido. E eles são inflamatórios. Então, povo, saindo dessa parte da alimentação e vindo da parte do sistema da inflamação, ela tem alguns pilares para você dizer assim, a pessoa está com uma inflamação. Na medicina a gente usa o sufixo "it", tá? Então, uma gastrite é uma inflamação do estômago. Uma sinusite é uma inflamação dos seios da face. Uma amidalite é uma inflamação das amígdalas. Para você ter uma inflamação, geralmente você vai ter com ela dor, calor, vermelhidão e edema, tá? O que esse processo inflamatório faz? Ele deixa mais ávido dor, ele deixa mais ávido os nossos receptores álgicos, nociceptores, tá? Álgicos de dor. Esses receptores de dor, se você tem esse combustível que está te inflamando, que é o excesso de doces, você vai sentir muito mais dor. Para os pacientes no consultório, eu acabo colocando a seguinte informação, para eles terem uma analogia, para eles entenderem que é para diminuir o doce, tá?
O objetivo meu dentro do consultório é motivar o paciente para que ele consiga fazer o que precisa ser feito para viver com mais saúde. Então eu coloco que, da mesma forma que uma campainha a pilha, para ela funcionar, para eu apertar e disparar o barulho da campainha, precisa da pilha, precisa daquele combustível, que é a pilha, eu coloco que para você sentir dor, para o cérebro dizer assim, tá doendo, você precisa de açúcar no seu corpo. O açúcar é a energia que o corpo precisa para dizer assim, eu estou com dor. Tá, Leandro, e se eu tirar o açúcar, se eu tirar o excesso, eu vou desinflamar. Então, se eu tiro o açúcar, eu consigo reduzir a sensação de dor. E gostaria que vocês fizessem o teste. Se tem dor crônica, se tem muita dor, se priva de doces durante o período de 2 semanas que seja. Você vai ver a sua dor despencar. É muito difícil? Não. Pergunta para um adolescente de 15 anos que se tornou diabético, tem consciência do seu problema e resolve dizer, não, eu vou me cuidar. Ele cessa o doce totalmente. É fácil? Claro que não é fácil. Eu mesmo brigo pra caramba para conseguir diminuir a quantidade de doce. É muito gostoso. Libera dopamina. Libera satisfação instantânea. Tem hoje uma correlação de 2 coisas que estão fazendo o nosso corpo ficar, nosso cérebro ficar extremamente viciado em dopamina, em satisfação instantânea. Uma é o celular, que faz com que a gente role a tela. Ah, não gostei, rola a tela. Ah, não gostei disso, rola a tela. Esse fato de rolar a tela, dizer não gostei e passo adiante rapidamente, isso libera a dopamina, cria uma dependência, um vício, uma necessidade de dopamina. E a segunda coisa que é muito parecida com isso são os doces. O doce libera rapidamente dopamina também. Então tem sim uma relação entre o aumento do consumo de gratificação instantânea, vamos chamar de celular, tem várias gratificações instantâneas, tá? Quem tem aquela Alexa, e você começa a ouvir uma música, não gosta, pula essa, Alexa. Pula essa também, pula aquela, pula... a gente não tem mais a paciência de aguentar alguma coisa mais demorada. A gente quer uma satisfação instantânea. Ah, essa eu gostei, essa eu escuto. Essa eu não gostei, pula essa. No celular, então, com vídeo é muito mais rápido isso. Tá? Esse mecanismo ficou... O pessoal não assiste o filme até o final. Tá? E o doce libera parecido com essa gratificação instantânea de tela. Por isso a gente acaba ficando tão dependente, sendo tão difícil se ver livre do doce. Então, vamos lá, povo. Cadê as perguntas de vocês, pessoal? Saiam daqui hoje, pensando naquele 4º item. Primeiro, alimentação saudável já tem a ver com o 4º, tá? Alimentação saudável. Primeiro item. Segundo item, exercício físico, atividade física. Bora botar esse corpo em movimento. Crie armadilhas para fazer isso. Terceiro, controle de diabetes. Simples, povo. Examezinho. Faça o examezinho e veja como está o controle do seu diabetes. Se tiver alterado, tem que tratar isso aí. 4º, controle do peso. Controle do peso comportamental. Crie armadilhas saudáveis. Crie uma relação com o alimento. Aprendam a tirar da vida de vocês alimentos ultraprocessados e entrar nos alimentos in natura. Trabalhem o comer muito mais devagar. E não esqueçam dessa frase. Comer a metade do volume, levando o dobro do tempo. Comer a metade no dobro do tempo que você levava. Levava 10 minutos para comer? Bora levar em 20. Tá? Tentem eliminar o açúcar, povo. Tentem eliminar. Deixem para situações especiais. Pode ter recompensa? Sim, todo mundo merece recompensa. Mas recompensa merecida, tá? Não só porque o cérebro está mandando, não. Porque você fez, eu fiz o exercício, eu fiz aquilo, eu me dou o direito. Ótimo. Ótimo. Tá? Mas cuidado com a relação com esse doce. Tentem diminuir ao máximo.
Medicamentos. Nunca estivemos tão perto de medicamentos tão poderosos para ajudar a emagrecer. Num grupo de colegas cardiologistas, a gente disse assim, hoje nós temos 2 grupos, tá? Que a pessoa não consegue emagrecer. Um grupo é sem conhecimento, o cara não sabe que existem esses medicamentos, e o outro grupo é sem condição financeira para bancar esses produtos, porque ainda são muito caros. Tá? Esses produtos são muito, muito caros ainda. Está se tornando mais barato? Claro que está. Está se popularizando, são pesquisas recentes, mas hoje, com esses medicamentos novos, tá? O que agora tem novíssimo tirzepatida, que é o Mounjaro. Gente, se precisar emagrecer e usar um negócio desse, dá para dizer que é quase impossível não conseguir. Só que o custo é muito alto. Tem que preparar a reserva financeira para isso. E não é um tratamento para ser feito e parar, tá? Até onde os estudos estão mostrando, você pode até depois, com o tempo, reduzir a carga do medicamento, você vai aumentando. O ideal é começar com 2,5, ir para 5, 7,5, 10, 12,5 e 15. Atingir o peso, você começa a ir reduzindo a quantidade de medicamento. Então, a cada mês você vai aumentando, em 6 meses você reduziu 25%, tem casos de 35% do peso. Imagina, é uma coisa assim que nós não tínhamos tanta facilidade antes. Facilidade química para emagrecer, mas não ter, e a condição financeira ficou alta. Então, quem tem condição hoje consegue fazer tratamento e emagrece com certeza. Com certeza. Precisa ter conhecimento, saber que existe esse produto e precisa ter condição financeira. Só que a obesidade é uma doença tão importante que não vai demorar muito para o sistema governamental entender isso e acabar facilitando. Imagina se um medicamento desse só não tivesse tanto imposto em cima dele. Só o governo não se beneficiar da doença das pessoas. O quanto isso melhoraria. A hora que eles começam a botar na matemática e entender, só reduzindo imposto sobre isso já seria uma vitória para conseguir ter uma acessibilidade a mais pessoas. Então, tem medicamento hoje, extremamente resolutivo, tá? Agora, estar motivado, manter-se assistindo, tendo informação, acompanhando pessoas, tá? Vai ser fundamental para esse controle do peso. Medicação para isso? Tem várias técnicas? Tem várias dietas? Todas funcionam? Sim, só que você tem que estar imerso nelas. E não é algo para fazer um tempo e parar, não. É algo para você incorporar isso para a sua vida. Tá? A Regiane escreveu aqui, se fosse para escolher um horário do dia puxado, qual seria para a recompensa de um docinho? Olha, não tem hora, Regi, tá? O que eu recomendo é sempre um doce depois de um salgado. Sempre se alimente com o salgado, não inicie uma refeição com algo doce. Então, o melhor horário que eu imagino, se tu for querer, seria depois de você ter feito a refeição. Então, depois do almoço, ter um docinho, legal. Só não espere encher a barriga do almoço para daí botar um docinho a mais em cima. Tá? Mas tente fazer uma refeição primeiro e depois comer o doce. Tá? Povo, eu vou pedir uma coisa para vocês, e se vocês puderem, divulguem, tá? Na Clínica Senvia, com a Franciele Miller, nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Penso 123. Penso 123. O Penso vem das iniciais de Programa de Emagrecimento no Sobrepeso e Obesidade de Grau 1, 2 e 3. Penso 123. Vai ser um programa que a gente iniciou já, tá? E ele tem por objetivo o acompanhamento dos pacientes e, à medida que tem esse acompanhamento, bem isso, Agda, obrigado por colocar aí, tá? Penso 123. Acompanhar os pacientes e, de forma ativa, a gente intervir para a redução do peso. Como assim, Leandro? Toda semana eu vou me reunir com a Franci e vou avaliar esses pacientes e ver o peso, tá? E, a partir do momento em que a gente avalia e vê
o peso desse paciente, a gente vai ofertar sugestões de como ele pode auxiliar na redução do peso. Então, não vamos esperar que ele venha e daí a gente só diz assim, ó, tem que mudar isso e isso. Durante o acompanhamento, se esse paciente não está emagrecendo, a gente vai mandar insights individuais dizendo assim, opa, vamos lá, como é que foi tua dieta hoje? Então, vamos fazer uma busca ativa. O nosso objetivo vai ser que ele reduza o peso. Então, de forma ativa, nós vamos buscar. Sim, Águida, acho que você não precisa emagrecer não, tá? É só para quem tem o IMC elevado, tá? Por quê? Porque o objetivo não vai ser uma alimentação saudável, não. O objetivo vai ser ajudar as pessoas a emagrecerem. Se dentro da sugestão tiver nutricionista, vamos sugerir nutricionista, psicólogo, vamos sugerir. A pessoa busca, encontra quem ela encontrar na sua cidade, na sua região, que seja de interesse para ajudar a reduzir o peso. Tá? Pode fazer um outro tratamento junto e vir nesse penso? Claro que pode. O objetivo nosso é ajudar com motivação, monitoramento, ver se a pessoa realmente tem alguma alteração, porque, pense, pessoa hipertensa e está com o peso muito alto. Se ela é hipertensa e está com o peso muito alto, ela, à medida que emagrece, ela pode deixar de ser hipertensa. Então, se ela deixou de ser hipertensa, a Franci quando ela vem lá para avaliar o peso, já vai ver a pressão, ela já vai dizer, opa, tu está hipotensa, a pressão está muito baixa. Conversa com o teu médico, diz para ele que você reduziu 22 quilos e que possivelmente o medicamento da pressão que você está usando não precisa mais usar. Então, a gente vai dar essa assistência, tá? Eu sou apaixonado pela enfermagem. Enfermagem é assistencialismo, tá, povo? Enfermagem é cuidado com as pessoas. Eu acabei, a minha carreira de professor universitário iniciou na UNOESC em 2010, foi de 2010 a 2014, depois fui fazer o mestrado. E era para o curso de enfermagem que a gente dava aula, tá? A disciplina Fisiologia Humana e Saúde Mental do Adulto, tá? Povo, enfermagem é dedicar-se ao outro, é servir. Então, a Franci vai estar lá na Senvia, na Clínica Servimed, e vai estar lá justamente para isso, para fazer esse acolhimento, essa assistência, e vai trazer essas demandas. Nós vamos discutir junto, uma vez por semana a gente discute que tipo de atitude a gente poderia fazer para ajudar aquela pessoa que foi até ela a reduzir o peso, tá? O telefone da Franci lá é 49, Agnes, se tu puder anotar aí para mim, 49 99195 9777. Então, 99195 9777. Chamem no WhatsApp, tá? Ela explica daí de modo mais adequado o que é o programa. Vocês podem fazer a avaliação com ela e daí na avaliação ela vê o peso, ela explica como que vai ser o acompanhamento e o que a gente pode fazer aí para ajudar vocês, tá? Vamos combater essa obesidade, povo. Tá? A ideia do programa surgiu porque nunca esteve tão fácil ajudar as pessoas a emagrecer. Nunca esteve tão fácil. Hoje nós temos conhecimento, temos ferramenta, temos maneira de ajudar. Então, se estiverem aí, avisem as pessoas que vocês conheçam, que queiram emagrecer, que precisam, pode estar fazendo outro acompanhamento independente, porque o objetivo vai ser a gente baixar, ajudar a baixar, quer seja com motivação, com insights, tá? Então, povo, eu queria encerrar a live dizendo para vocês o seguinte, é muito importante estarmos juntos, andarmos juntos e estarmos com as pessoas que a gente quer ajudar. Ser exemplo é fundamental e a gente dar um bom exemplo, a gente tem que se orgulhar e tem que mostrar para as pessoas, façam isso que dá certo. Vamos viver com saúde, tá? Vamos trazer o máximo possível de qualidade para nossas vidas e se a gente puder transbordar isso, é excepcional, tá? Mais uma vez eu agradeço muito vocês. Hoje tive que fazer, por não estar em Porã, fiz a live direto do celular, é a primeira experiência que eu tive de fazer a live pelo celular.
Depois coloque nos comentários aí se deu certo, como é que ficou a imagem de vocês, se é mais fácil assim, se é melhor no computador. O computador me ajuda muito porque eu consigo passar os slides se eu precisar. Então, mas eu sabia que ia ser fundamental essa conversa, porque é o quarto dos essenciais, que é o controle do peso, e hoje ele é real e factível. Nós conseguimos atingir esse resultado de modo real. Então, se precisarem de ajuda, procurem ajuda que vai dar certo. Regi, eu que agradeço. Obrigado por estar aqui. Obrigado por esteve junto com a gente, tá? Vamos fazer acontecer, tá? Estamos mantendo essas sextas-feiras. Vocês aí são fiéis, fortes aí nesse acompanhamento. Vamos tentar divulgar para mais pessoas. Não esqueçam de divulgar, de se inscrever no canal, de divulgar que tem essa opção de estar conversando com cardiologistas, que podem trazer suas perguntas para cá, tá? E é no começo ainda, são 2 meses e pouco que a gente iniciou, mas não vamos desistir? Não vamos, é isso aí, Águida, vamos nos comprometer, tá? Eu terminava uma palestra e que eu dizia o seguinte: como é que eu vou ter envolvimento das pessoas? Como é que elas vão se envolver naquilo que eu preciso? Como é que elas vão se engajar? Como é que eu vou fazer? Vou dar uma subiu e vai vir a galera junto com o Leandro e vamos correr. É através do comprometimento. Comprometimento gera envolvimento. Se eu estou comprometido, se vocês vão estar vendo, nossa, o Leandro está sempre lá, ele está em viagem, ele foi dormir às 1h30 da manhã, acordou às 5h30 para estar conversando com a gente, para tentar passar o que ele tem de conhecimento, tentar aprender com vocês nas perguntas. Se a gente tem esse comprometimento, a gente tem certeza do envolvimento que vem depois disso, tá? Eu estou muito feliz. Oi, Ed, bom dia, que bom que você está aí, tá? Obrigado aí pelo parabéns. Ed, você está de parabéns também. A gente está muito feliz com o teu trabalho, tá? A Ed é a que trabalha aquelas imagens lindas que vocês estão vendo no Instagram, é obra da Ed, tá, povo? Pensa que a gente foi acompanhando, Ed estava conversando com o Luan, o quanto ficou bacana essas imagens, essas artes que você está fazendo, tá? E tu tem que pensar o seguinte, Ed, a tua arte está transbordando em saúde para as pessoas, tá? Não é simplesmente uma entrega de dizer assim, o Instagram ficou bonito, não. Ela ultrapassa essa barreira e se transforma em saúde para as pessoas. Então, é um trabalho muito lindo e tomara que Deus abençoe muito aí sempre o teu trabalho e abençoe todos vocês que estão aí, que estão se dedicando para ter uma vida melhor. Uma boa sexta-feira a todos, uma excelente sexta-feira e aproveitem muito o final de semana e eu encontro vocês na próxima sexta. Se tiverem dúvidas, perguntas sobre os temas que estão passando, vocês que estão acompanhando, coloquem lá no Instagram, dr.leandrogiacomello, inscrevam-se no canal, tá? E a gente vai tentando trabalhar e trazendo essas respostas para vocês. Vamos interagir e vamos fazer uma ótima saúde. Um abraço a todos, uma ótima sexta, nos vemos na próxima semana.